Existe um momento silencioso logo depois que você acorda, um instante curto antes do mundo lembrar quem você deveria ser. Antes do celular, antes das cobranças, antes dos pensamentos começarem a correr. Mas quase sempre, esse instante desaparece rápido. Porque junto com a consciência vem também um peso invisível. Uma sensação constante de que você precisa fazer algo grandioso com o dia, como se simplesmente existir não bastasse. Você sente isso sem perceber, como se cada minuto tivesse que ser útil, como se descansar demais fosse culpa, como se parar significasse ficar para trás. E então, a vida deixa de ser experiência e vira desempenho. Mas pensa por um momento. Quem foi que colocou essa pressão dentro de você? Quando era criança, ninguém te ensinou a observar o céu, sentir o vento ou simplesmente existir sem propósito. Ensinaram metas, comparação, conquista, resultado. Disseram que você precisava ser alguém. E sem notar, você começou a tratar a própria vida como uma corrida invisível. Uma corrida onde ninguém explica a linha de chegada, mas todos parecem desesperados para vencer. O problema é que essa busca nunca termina, porque sempre existe um próximo objetivo, um próximo medo, uma próxima versão de você que parece mais digna de existir. E nisso, pouco a pouco, você se distancia do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Enquanto isso, a natureza continua indiferente. O mar não se importa com seu status. As estrelas não exigem produtividade. O universo inteiro funciona sem ansiedade. Mas a mente humana transformou a existência em obrigação. E talvez essa seja a maior armadilha de todas. Acreditar que sua vida precisa ser constantemente validada para ter valor. Alan Watts dizia que o ser humano vive como alguém tentando chegar ao fim de uma música o mais rápido possível. Mas música não existe para terminar. Ela existe para ser ouvida. E talvez você tenha esquecido disso. Você passa grande parte da vida tentando controlar coisas que nunca estiveram realmente em suas mãos. Controlar o futuro, a opinião das pessoas, o tempo, as emoções, os resultados. E quanto mais tenta segurar tudo, mais cansado fica. Porque existe algo que ninguém gosta de admitir. Quase tudo muda o tempo inteiro. As pessoas mudam, os sentimentos mudam, os planos mudam. Até você muda enquanto tenta desesperadamente permanecer o mesmo. Mas a mente odeia isso. Ela quer estabilidade, garantias, permanência. Quer transformar o fluxo da vida em algo previsível. E é exatamente aí que nasce o sofrimento. Não porque a vida seja cruel, mas porque você tenta tornar fixo aquilo que nasceu para se mover. Krishnamurti falava que o pensamento cria um centro imaginário chamado eu. E depois, passa a vida inteira protegendo essa imagem. Você cria uma identidade, cria expectativas sobre quem deveria ser e então sofre toda vez que a realidade ameaça essa construção. Observe quantas decisões são tomadas apenas para alimentar esse personagem. Quantas vezes você esconde o que sente para parecer forte? Quantas vezes força a felicidade para não decepcionar ninguém? Quantas vezes transforma até o descanso em produtividade disfarçada? Hoje até o silêncio virou ferramenta. O lazer virou estratégia. O descanso virou culpa. Parece que nada mais pode existir por si só. Tudo precisa gerar resultado. E nesse processo, você vai ficando distante de si mesmo. Robert Adams dizia que o estado natural do ser humano é a quietude. Mas talvez o silêncio te assuste agora. Porque quando tudo fica quieto, você começa a perceber o vazio que tentou preencher durante anos com distrações, metas e excesso de movimento. Então você continua correndo, mesmo sem saber exatamente para onde. E a parte mais estranha é que, às vezes, você consegue aquilo que queria, mas o alívio dura pouco. Logo surge outra preocupação, outra necessidade, outro medo, como se a mente fosse incapaz de descansar completamente. Talvez porque o problema nunca tenha sido a falta de algo. Talvez o problema seja a crença de que você só pode viver em paz depois que tudo estiver resolvido. E se nada precisasse ser resolvido completamente? Essa ideia parece absurda para a mente moderna,
porque fomos ensinados a viver como projetos inacabados, sempre tentando melhorar, evoluir, alcançar uma versão futura de nós mesmos, como se a paz estivesse escondida em algum ponto distante da estrada. Mas repara numa coisa: quantas vezes você chegou onde queria e ainda assim sentiu aquele vazio silencioso voltar? Porque o problema não era o lugar onde você estava, era a ilusão de que algum lugar finalmente iria completar você. A verdade é mais simples e mais desconfortável ao mesmo tempo. A vida nunca prometeu estabilidade, nunca prometeu sentido absoluto, nunca prometeu permanência. Tudo passa. Os momentos bons passam, os ruins também. As pessoas entram e saem, o corpo muda, as ideias mudam. Você olha fotos antigas e percebe que até versões inteiras de quem você era desapareceram. E talvez o sofrimento maior não venha da mudança, mas da resistência contra ela. Porque quando você tenta segurar tudo, viver se torna pesado. Mas quando você aceita que a existência é movimento, algo dentro de você começa a relaxar. Não como desistência, não como apatia, mas como liberdade. Você percebe que não precisa transformar cada instante em algo grandioso. Não precisa provar seu valor o tempo inteiro. Não precisa carregar o peso de ser perfeito diante do mundo. E então, uma coisa inesperada acontece. As pequenas coisas voltam a ter vida. O vento parece diferente. O silêncio deixa de ser ameaça. Uma conversa simples já basta. Você começa a perceber momentos sem precisar transformá-los em conquistas. Alan Watts dizia que somos o universo experimentando a si mesmo, e talvez toda essa busca desesperada tenha sido apenas parte do jogo. Uma brincadeira da mente tentando encontrar fora aquilo que sempre esteve aqui. Agora imagine viver sem essa urgência constante, sem o medo de não ser suficiente, sem a necessidade de controlar cada detalhe do futuro. Talvez isso não torne a vida perfeita, mas torna a vida mais leve. E às vezes, leveza era tudo o que faltava. Se esse vídeo fez você enxergar a vida de uma forma diferente, então já deixa sua inscrição no canal. Porque aqui, cada reflexão é um convite para sair do automático, questionar o mundo e entender a si mesmo de forma mais profunda.